Olá pessoas, tudo bom com vocês? É G Silva, mais um vídeo do nosso canal. Vamos curtir, compartilhar, se inscrever, isso é muito importante para o nosso crescimento. Estamos juntos na caminhada. Vamos lá. Tá, hoje o assunto é oportunismo religioso. Merece a análise aí de pessoas esclarecidas e responsáveis. E partindo do princípio que eu seja. Mas vamos lá, vamos assistir o vídeo, depois vamos comentar. Vamos lá. Go! Estão achando que isso é normal, gente. Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E é assim que nós cremos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo, não. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. Amém! Aleluia! Aleluia, irmão! Vamos lá, temos que ouvir isso, sei lá, no terceiro milênio, século XXI, 2020. Enfim, essa aí foi Ana Paula Valadão, uma pastora aí, cantora gospel. Sei lá, apresentando aí sua narrativa para justificar aí o seu comportamento e utilizando também esses dogmas como justificativa para os seus preconceitos. Ana Paula Valadão, que é a irmã do André Valadão, que algumas semanas atrás também causou aí nas redes sociais, alegando que, na verdade, religião, ou a igreja, o que quer que seja, não é lugar para LGBTQI+, porque as pessoas são pecadoras e elas têm que ficar aí nos seus clubinhos, nos seus gays, e que não podem buscar aí a fé, a religião, porque elas não estariam aptas para isso. Pesado, né? E Ana Paula Valadão também dando sua contribuição nessa narrativa que divide as pessoas e que, na verdade, acaba sendo a pedra que afia a faca do preconceito e que compromete a integridade da vida de muitas pessoas da comunidade LGBTQ+. Mas enfim, ela aponta vários pontos, né? Aí no comentário dela, né? A morte é o salário do pecado, quer dizer que não pecar é imortal. É um ótimo incentivo. O fato é que todos morremos, né? Mais cedo ou mais tarde, pecando ou não. E eu acho intrigante, assim, porque ela primeiro ela chama de opção sexual, quer dizer, ela já está desatualizada na questão da diversidade sexual, tanto a identidade de gênero é a condição da pessoa, quanto a condição sexual que a pessoa apresenta é uma característica dela. E mesmo que fosse uma opção, acredito que pessoas adultas e saudáveis elas têm o direito de optar aí por suas escolhas e, na verdade, ela tem que seguir, o cidadão ele tem que seguir a Constituição, né? Que é o que determina aí o comportamento de uma pessoa civilizada dentro de uma sociedade. Para religiões existem várias, cada um com seus dogmas, e segui-las ou não, isso aí é, enfim, facultativo, né? Então, quer dizer, uma pessoa não tem o direito de construir uma narrativa que não condiz com a verdade dos fatos científicos, simplesmente para atender aí a expectativa de um determinado público, de um determinado segmento. Pode ser que ela acredite nessas coisas que ela fala, mas ela precisa falar porque isso manipula a paixão das pessoas, que a gente viu no vídeo.
E isso representa aí um retorno financeiro para esses líderes religiosos midiáticos, não é? São todos ricos, milionários, enfim, e precisam dizer essas questões polêmicas aí para angariar em público, aumentar os seus fiéis e também aumentar o dízimo, enfim, conta bancária dessas pessoas. E um ponto aí bem complicado que ela coloca, ela associa a homossexualidade a AIDS, né? Ao vírus da AIDS, como se só os homossexuais, ou as pessoas LGBTs, elas contraíssem, né, o vírus do HIV, que é um absurdo, né? Na verdade, hoje já se sabe que não existe grupo de risco, mas o comportamento de risco. E nessa lógica, pessoas LGBTQI+, que praticam sexo seguro, elas estarão protegidas contra doenças sexualmente transmissíveis. E heterossexuais que não têm aí uma certa proteção aí nas suas relações, nas suas práticas sexuais heterossexuais, eles correm um risco de contrair alguma doença sexualmente transmissível, que existem várias, não apenas o vírus HIV. Né? A AIDS, na verdade, seria a consequência da infecção do vírus, no estágio já mais avançado, mas a pessoa contrai o vírus, né? Não a AIDS. Enfim, ela não tem muita preocupação com a questão da ciência, ela quer mais a retórica extremista para, enfim, causar e ter esse retorno financeiro a partir da exploração da fé das pessoas. Mas é importante a gente denunciar esse tipo de coisa porque é uma associação irresponsável e talvez até criminosa, né? Não apenas junto à comunidade LGBTQI+, etc, mas também com os próprios heterossexuais, porque diante de uma referência como ela pode ser para alguém, as pessoas podem acabar acreditando que a heterossexualidade é uma forma de imunidade a doenças sexualmente transmissíveis, o que é muito arriscado, assim, é muito perigoso. Você está colocando a vida dos próprios heterossexuais em risco, essa questão. Tá. E esse conflito de interesse entre religião, Estado e o indivíduo, tem uma pessoa que tem uma opinião bem bacana sobre isso. Nós vamos ver o vídeo dela e comentar um pouco. Vamos lá. No. Love has nothing to do with religion. No. Religion is an idea that someone pushes on you. Religion is judgment. Religion is suffering. Religion is conforming. Religion is establishment. Fuck all that. Love has nothing to do with religion. Love does not divide. Okay, let's go. Love, no. Let's go. Madonna, rainha do pop. Ela que foi criada no ambiente religioso e como é extremamente inteligente e talentosa, é uma grande artista. Ela questiona essa questão da religião e o papel da religião na nossa vida, né? Então, quer dizer, a religião, na verdade, é uma instituição que é criada pelo ser humano, administrada pelo ser humano e, querendo ou não, ela reflete as limitações humanas, mas que ela tem essa pretensão de representar aí uma questão divina. A administração é humana, né? As falhas, limitações. Então, a própria postura dessa Ana Paula Valadão, do irmão dela, André Valadão, e de todos esses extremistas todos por aí, no caso seria uma postura análoga aí à postura dos fanáticos religiosos da Idade Média, que saíam por aí queimando pessoas à torto e à direito e usando isso como justificativa do amor divino, né? O amor divino como pretexto para justificar o ódio ao seu semelhante. E nesse sentido é intrigante que ainda hoje, no século XXI,
essas pessoas têm um espaço aí para enriquecer explorando a fé dos outros e ao mesmo tempo espalhando tolerância, preconceito, ódio e destruição na sociedade, né? Porque querendo ou não, isso é uma forma de destruir famílias, né? Quer dizer, os pais são evangélicos, eles participam dessa religião, mas aí o filho é homossexual, alguma letra aí da comunidade LGBTQ+. E esse filho ele é impedido de estar com seus pais nesse ambiente, nesse espaço, porque segundo eles ele não atende aí às prerrogativas da religião, né? Mas aquela coisa, né? A gente volta para a religião. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Será que existe algum santo dentro desses templos, dentro dessas igrejas? Será que existe alguém ali que não cometa pecados? Ou é uma conveniência você apontar um pecado específico, sabendo que é uma minoria? Porque se você fosse, de alguma maneira, barrar todas as pessoas que cometem pecado dentro da lógica da igreja, esses templos ficariam vazios, né? Então, se o templo ficar vazio, ninguém vai, enfim, doar aí o seu dízimo. Não sei como é que funciona isso. E eles não ficariam milionários, né? Então, quer dizer, a igreja proíbe o sexo antes do casamento, mas ninguém fiscaliza isso. Ah, não, você fez sexo antes do casamento, então você não pode entrar na igreja. Por quê? Porque isso representaria um número maior de pessoas, né? Talvez a maioria. Isso não é interessante para essa narrativa. Para essa narrativa é interessante você utilizar a retórica de pecados que vão aí reforçar essa visão da religião, mas que vão eliminar só uma minoria de pessoas, que não vai comprometer o bolso dos líderes religiosos, não é verdade? Então ela fala de opção sexual, que está errado, é uma condição sexual da pessoa que deve ser respeitada. Ela fala que a morte é o salário do pecado, mas na verdade as pessoas não são imortais, todos morremos mais cedo ou mais tarde. E fala que a AIDS é aí a resposta para o castigo da homossexualidade, sendo que todas as pessoas podem, que não tiverem um comportamento adequado, podem acabar contraindo não só o vírus HIV, mas como qualquer doença sexualmente transmissível. Não é uma prerrogativa dos homossexuais, não é? E ela foi muito questionada aí nas redes sociais, porque eles falam ali nesses congressos para o públicozinho deles ali, todo mundo bate palma, acho o máximo. Mas o fato que hoje em dia com rede social, isso acaba chegando aí nos ouvidos de todo mundo. Muitas pessoas se posicionaram contra. A própria Xuxa Meneghel, Rainha dos Baixinhos, ela se colocou contra essa Ana Paula Valadão, expressou a opinião dela, falou que é um absurdo. E dividiu muitas opiniões aí, e é importante a gente comentar sobre isso, e de alguma maneira não é uma questão em relação à fé das pessoas dentro da sua religião. Cada um tem sua religião, cada um tem sua fé, mas é importante saber também que a Constituição, num Estado laico, nosso, onde nenhuma religião tem um poder maior do que a outra, ou o poder de impor o que quer que esteja para o cidadão. As regras estão ali na Constituição, e dentro desse contexto, uma religião não pode simplesmente construir narrativas aí que comprometam a vida de outras pessoas e que possam, de alguma maneira, distorcer os fatos, né? A realidade dos fatos, para atender o interesse das suas ideologias. Tá, dentro desse contexto aí, da Ana Paula Valadão, sei lá, as pessoas, o que acontece? As pessoas, claro, foram interagir com ela, né, na rede social dela, mas ela barrou o Instagram e
para impedir a comunicação, né? Ninguém pode mais comentar no Instagram dela, mas tem o Facebook. É claro, as pessoas foram lá expressar aí seu carinho pelas belas palavras da Ana Paula Valadão. As pessoas odiando aí as postagens dela. Maldade. Enchendo aí as postagens delas de comentários em relação ao que ela expressou, né? Arco-íris aí. Aí fica aquela discussão, né? O público dela defendendo ela, os opositores criticando, as pessoas vomitando. Vamos ver como essa história vai terminar, né? Ela vai ser processada aí pela comunidade LGBTQI+. Claro, ela está não apenas pelo pensamento dela, mas por distorcer os fatos, né? Você não pode mudar os fatos para atender as suas ideologias. Os fatos estão acima desses questionamentos ideológicos subjetivos. Realmente esteve diante do trono. Depois vocês vão lá dar uma olhada. Pavadão. Tá, então quer dizer, tá esse conflito, né? Realmente estranho a pessoa se sentir confortável para ainda hoje expressar esse tipo de opinião, que é algo muito, muito forte, muito pesado, assim, e sem nenhum respeito pelo outro, né? É intrigante, porque aí você pega o pastor Everaldo, que é sei lá, eu acho que é da Assembleia de Deus, concorreu até a presidência da República e está preso, né? Corrupção, isso dentro da religião. Ele não era impedido de estar ali e cometendo esse tipo de coisa. Aí às vezes um homossexual, ele é honesto, digno, ele não faz mal para ninguém, mas porque ele ama de uma maneira que eles acreditam que não é correto, ele é excluído de um espaço onde as pessoas deveriam buscar aí paz, segurança, tranquilidade, uma comunicação com algo superior, com algo divino, e por causa das limitações humanas isso é distorcido, né? É intrigante, é bem intrigante. Você pega a Flor de Lis também, né? Que é religiosa, evangélica, que está sendo investigada suspeita de matar o marido com a ajuda dos próprios filhos. É um absurdo. E essas pessoas não são questionadas, elas estão aí dentro da religião, ficando ricas, ganhando dinheiro, indo para o poder político, e não é questionada a existência de uma pessoa pelo fato dela ser da comunidade LGBTQI+, acaba sendo questionada, né? Aquela coisa de você colocar apontar pecados por interesse de uma narrativa de verdade. É um oportunismo e uma covardia, né? A igreja sempre sendo usada contra uma minoria, como foi usada contra as mulheres durante muito tempo, que elas foram queimadas vivas aí por julgamentos religiosos, preconceituosos, de gênero. Aconteceu com os negros, que durante o processo de escravidão a igreja ignorava, considerava que os negros eles não tinham alma e que por isso poderiam ser escravizados de qualquer modo. E hoje isso ocorre muito com a classe LGBTQI+, pelo fato de ser uma minoria, teria aí o seu pecado mais valorizado do que os pecados de todas as pessoas que comentam, que participam dessas religiões. E temos aí uma colega que mandou um recado para esse perfil de fanático religioso, né, que quer usar a sua religião
para promover a discriminação, né? É uma grande artista, vamos ver o que ela fala em relação a isso. Não sou nova aqui, não te peço licença. Sua permissão nunca fez diferença. Com toda educação, foda-se sua crença, foda-se sua crença. Urias! Ah, esse clipe é bem legal. Acho que vou até deixar o link embaixo desse vídeo. A gente tem sempre que estar atento a isso, e não necessariamente também para julgar e condenar essas pessoas criminalmente, se for possível, porque, enfim, vivemos numa sociedade civilizada, as pessoas precisam se comportar. Se elas não têm condições de se comportar de maneira responsável, por educação e por caráter, e seja por obrigação, porque a lei está aí para todos. Mas principalmente é importante que todos da comunidade LGBTQI+, eles não levem esse tipo de discurso para si, assim, no sentido de dar o poder dessas pessoas, de que essas palavras têm alguma influência direta, porque são palavras totalmente irresponsáveis, desconexas com a realidade, e que só servem como material para incriminar essas pessoas nos crimes que elas possam estar cometendo, e não para a gente levar para a nossa vida, né? O ser humano é muito maior do que esse tipo de, sei lá, rivalidade ideológica, promovido por pessoas que só querem enriquecer, ganhar dinheiro, ganhar poder, às custas da fé dos outros, mas que não estão nem um pouco interessadas em levar algo divino para o coração das pessoas. Acho que é isso, né? Foi mais alguma coisa? O que foi por falar? Não, esse vídeo foi. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijo, tchau. E aquela coisa, né? Não existe forma de amor errada, assim como não existe forma de ódio correta. Então pense nisso, seja feliz e deixe os outros viver. Tchau.